Oi, queridos desbravadores! Estamos aqui no mais um episódio da série Encontro na Natureza. Maranata? Muito bem! E aí, hoje eu estou num lugar diferente, não estou em Douradina. Adivinha onde eu estou? Estou na cidade de Rochedo, perto de Campo Grande. Vocês estão vendo aqui ó, essa natureza linda? Tem uma flor rosa aqui maravilhosa, tem uns gado, bem natureza mesmo. E espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema por que existem pragas. Por quê? Vamos entender um pouquinho mais hoje. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração? Oremos. Querido amado Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos estudando a Tua Palavra. Ilumine nossa mente, por favor. Esteja conosco, isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí vocês imaginem que vocês estão no acampamento, estão lá de boa, aí se reúne ali perto de uma matinha, por causa que tem sombra, e aí uns insetinhos começam a incomodar vocês, aí vocês começam a bater nas pernas, coçar o braço, e aí vocês ficam incomodados com aquilo, que são os pernilongos, mutuca, temos também outros animaizinhos que incomodam a gente. E aí, de repente, vocês vão ter que tomar banho. Chegou a hora do banho. E aí, vocês... O que tem para tomar banho? Desbravador, né? Raiz é o quê? O banho é de rio. Muito bem. E aí, para tomar banho, vocês têm que entrar dentro do rio. E aí, vocês... Um colega de vocês, um desbravador, amigo de vocês, sai do rio e com um bichinho preto grudado na perna. E aí, você faz um escândalo. Eu mesmo, se fosse eu, ia falar... Minha nossa, o que é isso que você tem na sua perna? E aí, chega aí o seu diretor, todo esperto, que ele sabe muito e fala, isso é um sanguessuga. E aí você já começa a entrar em pânico, né? Principalmente a pessoa que tá com aquele sanguessuga. Então, isso são tudo animaizinhos que incomodam a gente. E a gente fala, que praga é essa? Pra que existe? E aí, hoje a gente vai entender tudo isso. Sobre essa questão, por que existem pragas? Vamos lá? E aí, vocês já ouviram falar sobre parasitas? O que é um parasita? Parasita é todo ser que vive à custa do outro. Talvez vocês podem até pensar que uma pessoa que não trabalha e fica só nas custas dos outros. Mas não, a gente também está falando de animais, que eles sobrevivem à custa dos outros. Tem plantas que sobrevivem dos nutrientes de uma árvore, através da água daquela árvore que ela tem, enfim, sobre várias outras coisas. E também tem animaizinhos que vivem às custas dos outros, que é sugando o sangue do outro, enfim. Então, esses são parasitas, que vivem à custa do outro. Mas daí eu pergunto pra você, pra que servem essas criaturas para viver à custa dos outros? Por que Deus criou isso? Vamos lá? Hoje a gente vai entender um pouquinho da origem do mal. E esses animais, eles não eram assim antes do pecado. Eles eram animais que não faziam mal pra gente. Mas com o pecado, teve essas consequências e esses animais mudaram. E aí hoje a gente vai entender também o porquê que surgiu esse mal nessa terra hoje. A origem do mal aconteceu quando Satanás foi expulso do céu. Mas como assim Satanás foi expulso do céu? Por que ele foi expulso do céu? Ele foi expulso do céu porque ele queria ser maior que Deus. E olha só, olha como Satanás era no céu. Satanás, ele era um anjo maravilhoso, lindo, lindo. Vocês pensarem em lindo, ele era muito mais que lindo, ele era perfeito. Mas como assim, um anjo bonito, perfeito, e ainda queria ser maior que Deus? Pois é. O orgulho dele falou mais alto e ele não estava se contentando com a posição dele ali no céu. E aí ele ficou indignado. Não quero, eu quero ter os mesmos poderes que Deus, eu quero ser maior que ele. Mas aí Deus falou assim, eu não posso, né, ter uma pessoa orgulhosa aqui no céu. E então surgiu o primeiro pecado aqui na terra, que foi o orgulho. E aí Deus teve que fazer? Expulsar Satanás. Mas Satanás, muito esperto, não foi sozinho não. Começou a falar com os outros anjos. Ah, anjo, ó, esse Deus aí, ó, não quer que vocês cresçam aqui dentro. Quer que vocês fiquem aí, ó, todos servindo ele. Começou a fazer
umas mentiras pelo meio. E aí esses anjos acreditaram em Satanás e foram junto com ele. E aí foi 1/3 dos anjos que estava no céu junto com Satanás, que foram enganados por ele. E aí tudo começou mal. E aí a gente vê, depois, quando Deus criou, semana passada a gente falou sobre a criação, lembram? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até o 7º dia, o que Deus fez? E aí, a gente vai entender, depois que Deus fez tudo aqui nessa terra, criou tudo, a gente vai entender como que Satanás enganou Adão e Eva. E aí, Satanás, muito esperto, talvez estava nessa árvore aqui, ó, né, bonita assim, não sei como que era a árvore, mas imagina uma serpente nessa árvore, e aí, Satanás, né, em forma de serpente, chega, Eva, coma desse fruto. E aí Eva fala, não, eu não posso comer. Deus deixou todos os outros frutos que eu posso comer todo o jardim, menos dessa árvore. Mas Eva, é uma delícia esse fruto, é maravilhoso. Deus não quer que vocês tenham conhecimento do bem e do mal assim como Ele tem, por isso. E aí vocês vão ser que nem Ele se vocês comerem esse fruto. Vocês vão ter o conhecimento que Ele tem. E Eva, mas eu não posso. Mas aí a serpente fez a maior ladainha e aí Eva comeu do fruto. E Eva, né, claro que toda boa mulher vai compartilhar, né, os momentos com o marido. Não vai deixar sozinho, né, aquilo. E eu tô com meu marido aqui do lado. E aí toda boa mulher vai lá. Toma, Adão, querido, coma dessa fruta maravilhosa, é uma delícia. E Adão, Eva, não poderia ter comido essa fruta, Eva. Mas Adão, para não abandonar a esposa, foi lá e comeu também. E aí começou tudo aí, começou ainda a origem do mal. E aí a gente entende um pouco como que tudo começou, né? Satanás com seu orgulho, depois enganou Adão e Eva, e aí a gente está sofrendo as consequências até hoje. E aí, como que Jesus explicou a origem do mal? E aí a gente vai para a Bíblia agora, lá em Mateus, capítulo 13, o verso 24 ao 25. Vamos lá? Vou abrir a Bíblia. Mateus 13, capítulo 20, verso 24 e o 25. Diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, o que a gente vê? Como que Jesus explicou a origem do mal? Que a gente se afastando de Deus, o inimigo ele dá um jeito de se infiltrar ali, né, o mal na criação, que a gente viu. A pessoa tá fazendo tudo o que é certo, tá fazendo, seguindo as ordens de Deus, e aí o inimigo ele dá um jeitinho, né? Se a pessoa distancia um pouco, ele vai lá e faz com que essa pessoa, né, faça maldade ou realize o pecado. E aí é dessa maneira que tem a origem do mal, né? Porque a gente vê que Eva se distanciou de Adão, e aí ela pecou. E aí, como que a terra e a natureza sofreram os efeitos do pecado? Vamos ver lá em Gênesis, capítulo 3, verso 16 ao 19, que diz assim: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá delas o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és o pó, e ao pó tornarás. Então, a gente vê que os efeitos do pecado aqui nessa terra foram quais? A mulher, para ter o filho, ela teria que sofrer, né? Porque a luz, o parto dói,
Talvez aquela mulher que já estava marcada uma cesárea, não teve contração, não vai sofrer. Mas mesmo depois que operada, né, da cesárea, ela vai ter as dores, as consequências daquela cirurgia. Não vai ser fácil. E assim, a mulher teria que sofrer para ter o filho. E aí, para trabalhar? Antes, Adão e Eva, eles não sofriam, eles tinham tudo que é fruta, eles poderiam comer o que quiser, estava à disposição. Era só ir lá no pé e pegar, não tinha nem trabalho nenhum. E hoje, pra gente comer, a gente tem que trabalhar. E ali na Bíblia fala que com o suor do nosso rosto a gente vai obter o alimento em casa, a gente vai ter, né, a nossa recompensa através do serviço. Pra gente sobreviver, a gente tem que trabalhar. E aí lá, antes do pecado, não precisava, era muito simples, né? E hoje a gente tem essas consequências, infelizmente. E aí, a estratégia do inimigo de Deus é se infiltrar de maneira invisível entre nós. É como um parasita. Ele se aproveita de nós sem a gente perceber. Ele não vai aparecer de chifrinho, de rabinho, de um garfo, não. Ele vai vir de forma, sim, que a gente nem perceba que ele que está ali fazendo a sua armadilha para que a gente caia. Ele vai aparecer de forma bonita, que a gente goste. Ele vai sempre no ponto que a gente, vamos dizer, o ponto fraco. Por exemplo, através de um filme que a gente gosta muito, a gente gosta de assistir filme. Ele vai ali naqueles filmes, e aí algum filme vai ter coisas que não agradam a Deus, e ele vai ali, colocando suas coisas, através de série, joguinho. Parece coisas legais, mas no fundo é ele que está ali, né, agindo, para que a gente faça e desagrada a Deus, a gente desagradando a Deus. E aí, tem parasitas que são malignos. E aí eu vou falar um deles, que é uma espécie de facíola que infecta alguns peixes, mas aparentemente eles não prejudicam. No entanto, esse parasita, ele invade o corpo e a mente. E aí, esses peixinhos, eles começam a nadar de forma anormal. E aí, como eles não conseguem, tipo assim, ter o controle deles, e aí eles vão tudo para a superfície, esses peixes, porque eles estão contaminados com o parasita. E aí eles vão para a superfície, e aí fica o quê? Presa fácil para quem? Para os passarinhos. E aí eles acabam sendo comidos pelos passarinhos. E olha só, é um parasita que aparentemente não faz nada, invade o corpo e a mente, e de repente a gente acaba morto ou prejudicado por conta disso, assim como o peixinho. E assim é a mesma coisa Satanás. Ele invade a nossa mente, o nosso corpo, sem que a gente perceba. E aí de repente a gente vê, a gente não consegue mais sair daquilo. Somente com a misericórdia de Deus e a gente pedindo ajuda e entregando a nossa vida a Ele, que a gente vai conseguir vencer esse parasita, esse inimigo de Deus. E aí, mas para isso a gente tem uma solução. Jesus, ele é a água da vida. Então a gente pode recorrer a Ele. Jesus, Ele nos purifica, Ele nos dá água que a gente não precisa ter mais sede. A gente não tem mais necessidade de buscar, de ter atração pelas coisas que o inimigo oferece pra gente. Como desenhos, séries, joguinhos, músicas que desagradam a Deus, outra vez atitude e outras coisas. E aí, Jesus fala, um ensinamento que a gente pode tirar também, que a gente tem que ser filtro. Como assim, filtro? A água ela passa por 3 estados, né? Ela pode ser filtrada, para a purificação dela pode ser filtrada, ela pode ser fervida ou passar por um tratamento químico. E assim nós temos que ser hoje também. A gente tem que ser como a água filtrada, reter o que é bom, né? E seguir sempre a orientação bíblica. Sempre filtrar o que é bom e tirar o que é ruim. Ferver. Às vezes Deus permite que a gente passe por provações, que é o calor, né? Quando a gente tá fervendo ali, é como se fossem as provações. Deus quer que a gente passe por essa fervura para que a gente fique purificado. E assim como a água, para ela ficar purificada sem contaminação, ela precisa ser fervida. E assim somos nós hoje. A gente passa por provações para a gente eliminar as coisas ruins que tem em nós. E o tratamento químico? O tratamento químico que destrói as coisas ruins da água. E aí é Jesus. O Jesus é como se fosse tratamento químico. Ele destrói
as coisas ruins que está fazendo mal pra gente, ou que a gente está fazendo de ruim pro próximo. Ele ajuda a gente a vencer isso e a fazer o que é certo. E aí, Jesus, ele nos deixa uma lição de como derrotar o inimigo. Vocês sabem como derrotar o inimigo? A Bíblia vai nos dizer, lá em Mateus capítulo 4, verso 10, que diz assim: Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, a gente vê aqui que Jesus, ele respondia com a Bíblia, porque ele fala, está escrito. Então a gente é assim hoje, a gente tem que seguir a Bíblia. A gente tem que sempre pensar e falar para as pessoas, está escrito isso, eu vou seguir conforme a Bíblia. É assim que a gente vai conseguir derrotar Satanás. Porque se a gente não seguir a Bíblia, o que está escrito nela, vocês não precisam me ouvir, vocês não precisam ouvir pastores ou, sei lá, outras pessoas. Mas tem que ouvir a Bíblia e pedir orientação de Deus para estudar ela e fazer a vontade dela. Porque somente Deus e a palavra dele pode nos ajudar a vencer qualquer pecado, qualquer mal que está nos acometendo hoje. Amém? Espero que vocês tenham gostado. E aí, o apelo que eu faço para vocês é que vocês peçam para Deus ajudar a resistir às tentações do mal. Porque as tentações, elas não são ruins, são coisas que a gente gosta geralmente. Então a gente tem que pedir força para Deus pra gente conseguir vencer isso. Beleza? Então vamos... antes disso, vamos pro desafio. Não esqueci não. O desafio desta semana é vocês falar as 10 pragas do Egito. As 10 pragas do Egito. E aí eu vou deixar a descrição no final para vocês falar as 10 pragas do Egito. Decor. Grava um vídeo falando as 10 pragas do Egito. E aí o desafio estará cumprido, beleza? Oração. Querido amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse encontro. Nos ajude, Senhor, a resistir às tentações do mal. Nos ajude a gente fazer a Tua vontade, estudar mais a Tua palavra, Senhor. Nos proteja livre de todo mal. Que a gente possa, Senhor, o quanto logo, poder nos reunir novamente, querido Pai. Por favor, esteja conosco, nos ajudando a passar por esses momentos difíceis que nosso país, o mundo inteiro está passando. Esteja conosco, isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Até o próximo encontro e espero vocês. Maranata!